Pois muito bem. Quando eu soltei aqui um videozinho comentando a carta de João, uma pessoa comentou lá nos comentários assim: comente sobre o anticristo. O que a igreja tem a dizer sobre isso? Pois muito bem. Em primeiro lugar, que a expressão anticristo aparece somente nas cartas de João. E estão aí as citações. 1 João 2, 18, 22, capítulo 4, versículo 3, 2 João, capítulo 1, versículo 7. Pois tudo bem. Parece que anticristo, aqui nas cartas de João, são consideradas aquelas pessoas que estavam divulgando doutrinas que negavam que Jesus era Deus e homem ao mesmo tempo. O pressuposto da teologia joanina é que o Verbo de Deus se fez carne e habitou entre nós. Então Jesus é verdadeiramente Deus e verdadeiramente humano. E parece que tinha gente que estava negando isso daí. Inclusive, numa dessas citações, você pode conferir, aquele que nega o Pai e o Filho, este é o anticristo, e eles saíram do meio de nós. Então é muito interessante que na cabeça do povo, o anticristo seria uma figura lá do fim dos tempos, mas não, João, que deixa bem claro que os anticristos já estavam presentes no momento em que essas cartas estavam escrevendo. Então seriam todos aqueles que negam que Jesus seja verdadeiramente Deus e verdadeiramente humano. Agora, é claro, o Novo Testamento fala de que antes da segunda vinda de Jesus, antes da igreja entrar plenamente na glória do reino de Deus, haverá uma última prova, haverá uma última batalha, né? Essa doutrina desta luta final já estava presente no judaísmo e o cristianismo, como herdeiro do judaísmo, também herdou essa ideia de tal maneira que o anticristo seria aquele que haveria de combater o Messias no fim dos tempos. Nós temos outras passagens, 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 4 a 12, 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 2 a 3, onde se fala de um mistério da iniquidade que estaria presente no mundo, que estaria presente e que, barrando a vinda do anticristo, o anticristo teria que vir para poder superar esse mistério da iniquidade. Né? Então, não se tem especulação do que seja isso, mas o catecismo da Igreja Católica nos dá uma palavra. Está lá no número 675 e 677. Ou seja, no número 675 se fala que toda impostura religiosa que tenta ensinar um pseudo-messianismo no qual o homem se glorifica a si mesmo no lugar de Deus e no lugar de Jesus Cristo, isso é uma postura anticristã, ou anticristã. E depois, lá no número 676, citando a Gaudium et Spes, número 20 e 21, se fala que essa postura anticristã já se aparece no mundo toda vez que se coloca uma esperança messiânica na história, ou seja, toda vez que se pretende negar o céu e colocar a salvação dentro da história, dentro do mundo, falsificando a salvação eterna, a vida eterna, isso já seria uma ideia anticristã, isso já seria uma presença do anticristo no mundo. Né? Inclusive, né, a igreja rechaçou a ideia do milenarismo, porque é uma ideia que aparece lá no livro do Apocalipse, de que Cristo voltaria e teria um reino de 1000 anos. Pois essa ideia foi condenada pela igreja, ou seja, a igreja ensina que a verdadeira salvação, a plenitude de vida não se dá na história humana, mas se dá na eternidade. Então, toda ideia que negue isso já é uma ideia anticristã, já é uma propagação de uma ideia anticristã que nega a verdadeira salvação que Cristo veio trazer. Agora, todas essas conversas, que o anticristo seja uma pessoa, que o anticristo seja uma figura, isso aí é tudo especulação segundo a doutrina da igreja. As igrejas que não são católicas gostam muito de identificar o anticristo com o Papa, mas porque convém a elas, porque elas não gostam da igreja católica, então querem falar que o Papa é o anticristo, mas não tem fundamento nenhum isso daí. Tá certo? Inclusive, depois vou gravar um videozinho explicando aquele sentido do número 666, que aparece lá no livro do Apocalipse, que não significa chip, que não significa número do diabo, não significa nada disso, porque se tira o texto absolutamente do seu contexto. O livro do Apocalipse está se referindo a fatos que aconteceram no século I e não tem nada a ver com previsões futurísticas ou catastróficas acerca do futuro.
Então, espero ter respondido esta dúvida do nosso ouvinte aí. Então, o anticristo é todo aquele que nega que Jesus é Deus e verdadeiramente humano, e que a salvação que ele nos trouxe é para a plenitude da vida eterna, para a plenitude do céu, para a plenitude da vida em Deus, que não se realiza na história humana, mas que se realizará futuramente na eternidade em Deus.